Hoje nós vamos analisar a decisão do STJ acerca da suposta taxatividade do rol da ANS. Antes do vídeo de hoje, na última terça, eu postei um vídeo explicando o que é o rol da ANS e como essa questão chegou no STJ. Então eu recomendo que antes de assistir a esse vídeo, você assista esse vídeo anterior, que eu vou deixar na descrição, para que você chegue já nesse vídeo entendendo todas as peculiaridades que envolvem essa questão da taxatividade do rol da ANS. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP, e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo, também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria, é isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Antes da gente começar, de fato, a analisar a decisão, relembrando mais uma vez que, se você não assistiu o vídeo da terça-feira, assista antes de assistir esse vídeo, porque lá eu explico como que a gente chegou nessa decisão. Então, eu explico como que a gente chegou nesse recurso de embargos de divergência que deu origem a essa decisão do STJ que vem sendo tanto falada e tanto criticada, a meu ver, com razão. Da mesma forma, antes da gente começar a analisar os argumentos que foram utilizados, tanto pelos ministros que entenderam que o rol deveria continuar sendo exemplificativo, como era o entendimento dominante até então, quanto pelos ministros que entenderam pela taxatividade não absoluta, que foi o entendimento que prevaleceu, eu quero já tranquilizar quem está me assistindo e que está preocupado achando que a partir dessa decisão o plano de saúde nunca mais vai ter que arcar com nenhum tratamento, procedimento que não esteja no rol da ANS. Não é isso absolutamente. A própria tese, que a gente vai ver que foi firmada, ela já fala que existem exceções, e como a gente vai ver nos próprios argumentos que foram utilizados, argumentos, a meu ver, bastante frágeis, já existe a noção de que o plano de saúde ele não pode negar cobertura a tratamento quando esse tratamento ele for essencial para a vida do segurado. Então vamos começar pelos argumentos que foram utilizados pelos ministros que entenderam que o rol deveria ser considerado taxativo. Então, o ministro Luiz Felipe Salomão vai começar dizendo o seguinte: como sabido, o modelo de assistência à saúde adotado no Brasil é o de prestação compartilhada entre o poder público e instituições privadas. Essa foi a opção feita pela Constituição de 1988, que, em seu artigo 197, classificou as ações e os serviços de saúde como de relevância pública, cuja execução pode se dar diretamente pelo poder público ou sob sua fiscalização e controle pela iniciativa privada. E aí ele vai citar o artigo 197 da Constituição Federal, sobre o qual eu falei no vídeo de terça-feira, que eu recomendo que você assista antes de continuar assistindo esse. Ele também vai ressaltar que, após considerável lacuna legislativa e indefinição de princípios norteadores, condições e exigências básicas para a atuação do setor privado na área de saúde, foi publicada a Lei 9.656 de 98, que veio para proteger os usuários de serviços privados de saúde. É importante a gente frisar isso, ela veio proteger e não prejudicar. Depois dessa lei, veio a Lei 9.961 de 2000 e criou a ANS, a qual compete elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei 9.656 de 98 e suas excepcionalidades. Tudo isso eu já falei no vídeo de terça-feira, ressaltei que até então, até esse julgamento, o entendimento uníssono do STJ era no sentido de que o rol da ANS era meramente exemplificativo e não taxativo, com exceção de uma decisão isolada da quarta turma, que foi o que acabou dando origem a esses embargos de divergência que foram julgados por essa decisão que a gente está analisando. E aí, para tentar começar a fundamentar o entendimento dele de que esse rol seria taxativo, ele vai falar que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da rigidez física, mental e psicológica do paciente, que é o artigo 35F da Lei 9.656 de 98, mas que extrai-se do artigo 10, parágrafo 4º dessa lei, cumulada com o artigo 4º, inciso 3 da lei que criou a ANS, que é a atribuição da ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirá referência básica para os fins do disposto na lei de planos
de planos e seguros de saúde. E que veio uma medida provisória, que depois foi convertida em lei, inclusive, que alterou esse artigo 10 da lei para explicitar, no entendimento do Luiz Felipe Salomão, mais uma vez que a cobertura legal no âmbito da saúde suplementar será estabelecida em norma editada pela ANS, com sua atualização a cada 120 dias. Então, ele veio com esse entendimento, mais ou menos, de que essa alteração da Lei 9.656 de 98, ela veio para frisar que o rol seria taxativo, porque não teria por que ela explicitar mais uma vez que cabe à ANS essa competência se não fosse para deixar claro que o rol é taxativo. Eu interpretei essa menção que ele fez a essa MP, que foi convertida em lei, nesse sentido. E ele vai falar que o rol da ANS atende àquela exigência do artigo 35F, que fala que deve dar cobertura para todos os tratamentos necessários para as doenças previstas. Ele vai dizer que a resolução normativa da própria ANS, que é uma autarquia, e, portanto, as normas por ela criadas são normas infralegais, não são normas criadas pelo Poder Legislativo, então elas não podem ter a mesma força que uma lei infraconstitucional e uma lei constitucional, como é o caso da Constituição e do CDC, que também regula os planos de saúde. Falei nisso no último vídeo também, em outros vídeos aqui no canal. Ele vai dizer que essa resolução normativa, que atualmente regula o processo de elaboração do rol, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, em cumprimento ao disposto na lei. Só que como que ele pode garantir isso? Se nem a medicina, se nem a ciência consegue garantir que a gente já tem a resposta para todas as doenças, a gente nem conhece todas as enfermidades existentes. Então, como que a ANS pode garantir que naquele rol, que é limitado e o STJ está dizendo que é taxativo, tem todas as possibilidades, tem todos os tratamentos que são necessários todos os procedimentos são necessários para os tratamentos, que o que está fora seria só complemento, mas que aquilo já seria suficiente para conseguir tratar todas as doenças existentes. Além desse argumento, ele vai dizer que não se pode deixar de observar que o rol mínimo obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do rol mínimo e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. Porque o que ele está dizendo é que se o plano de saúde vai ter que arcar, inclusive, com o que não está no rol, o valor do plano vai ser muito alto e vai impossibilitar que outras pessoas mais vulneráveis, consigam, inclusive, adquirir planos de saúde. Mas, assim, a gente tem a saúde pública, que é universal, e a gente tem os planos de saúde de diversas categorias. O que vai dizer se um plano de saúde vai ser mais caro ou menos, ou um pouco mais acessível, vai ser os hospitais que estão credenciados, a lista dos profissionais que estão credenciados. Enfim, outras questões que não os tratamentos, porque se uma pessoa, eu falei isso no último vídeo, contrata um plano de saúde, lá tem que uma determinada doença que ela possa vir a ter tem cobertura, ela tem uma legítima expectativa de que todo tratamento que vier a ser necessário para o tratamento dessa doença vai ser coberto pelo plano. E mesmo que, diferentemente do que diz essa decisão, mesmo que ela não tenha submetido a todos os outros tratamentos que estejam no rol. Até porque eu falo no meu texto que eu escrevi quando do julgamento, em junho, que o ser humano não é cobaia. A gente não pode submeter uma pessoa a diversos tratamentos só para comprovar que eles foram ineficazes, para aí sim falar, olha, realmente aqueles lá não foram eficazes, só vai agora dar certo esse último aqui. Até lá, a saúde da pessoa já pode ter piorado. Ela pode ter, inclusive, já, infelizmente, falecido, se a justiça for tardia. E aí o que ele diz aqui, que eu acho que se contradiz também, ele fala que o rol, o entendimento de que ele seria meramente exemplificativo, tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos de saúde, obrigando-lhes tacitamente a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado. E eu falo, não, porque realmente, como eu falei, os planos podem limitar as doenças, os hospitais, os médicos credenciados, e a partir do momento que fala que o rol é taxativo, não seria padronizar? Mas então pode padronizar para pior, mas não pode padronizar para melhor, garantindo que toda pessoa que tenha fundamentadamente necessidade de um tratamento, porque também ninguém pode chegar e falar para o plano, paga aí essa cirurgia que eu tô a fim de fazer. Não, tudo é com respaldo médico, eu já falei isso aqui também antes. Sempre a gente vai no judiciário obrigar, seja o Estado, seja o plano de saúde, a arcar com alguma cirurgia, fornecer algum medicamento, a gente tem que ter um relatório médico justificando a necessidade disso. Não pode ser porque eu tô a fim.
Então, esse argumento, para mim, é bastante contraditório. Fala que pode padronizar, então, para pior, mas não pode padronizar em benefício do consumidor, que o próprio CDC fala que todas as cláusulas contratuais do plano de saúde, que por ser um contrato de adesão, tem que ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor. Inclusive, quando a gente for ler aqui o voto da Nancy, algumas partes dele, a gente vai ver que a ministra Nancy, ela foi bastante incisiva com relação a esse ponto. E aí, para fundamentar também o seu entendimento, o ministro ele vai citar um doutrinador, uma pessoa que escreveu esse seguinte trecho. Muito além de servir como arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das contratações firmadas na vigência da Lei de Planos de Saúde, o rol de procedimentos a cada nova edição delineia a preocupação do Estado em não expor o consumidor e pacientes a prescrições médicas que não encontrem respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que os consumidores e pacientes virem reféns dos interesses, notadamente econômicos, da cadeia de fornecedores de produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar suplementar. Então, ele está dizendo o seguinte, que o rol da ANS é para proteger o consumidor de tratamentos não eficazes. Só que, assim, todo tratamento que é indicado por um médico, esse médico estudou muitos anos, né? Porque quem faz medicina estuda muito, é bem difícil, pelos amigos que eu tenho que fazem medicina. É bem difícil, todas as horas de plantão, enfim. Os médicos se dedicam muito para conseguir o seu diploma. Então, está basicamente rasgando o diploma de todos os médicos do Brasil e afirmando que, tudo bem, falar que o paciente não pode ter o tratamento indicado pelo seu médico, ele ficaria refém do seu médico, não pode, mas ele pode ficar refém das pessoas que formulam o rol da ANS, que também são pessoas que formulam, ou não. Então, ele não pode, ele ficaria refém do médico que ele confia, mas não ficar refém do rol da ANS, de pessoas que ele nem conhece, e um médico no qual ele se consulta, indica um tratamento. Se o paciente não se sente tão confortável e quer ouvir outras opiniões, ele pode ir em outros médicos. Ele pode ir num outro rol da ANS. E aqui ele vai falar também que, ao fixar exigências mínimas, pretende estabelecer que o mínimo que o plano referência está obrigado a oferecer é o que consta do rol, sendo facultativa a oferta de quaisquer outras coberturas a partir do livre exercício da autonomia privada, mediante retribuição compatível, tendo em vista tratar-se de contrato sinalagmático. Ou seja, ele está falando que quando um consumidor que está numa situação de vulnerabilidade perante o plano de saúde, contrata um plano de saúde, ele teria que pedir e pagar a mais para ter a cobertura de tratamentos que não estão no rol da ANS. Mas se o rol da ANS, que era atualizado em regra a cada 2 anos, e agora com a alteração da lei é atualizado em regra a cada 6 meses, ele é atualizado a cada 6 meses. Então, se eu contrato um plano de saúde hoje, pago a mais para ter a cobertura de um tratamento, e daqui 6 meses vai lá e esse tratamento é incluído no rol da ANS, como que fica? Eu continuo pagando um valor a mais de plano de saúde, ou eu tenho que ter meu valor da mensalidade reduzido? Porque agora, o valor que eu pagaria sem ter essa cobertura a mais, já engloba esse tratamento que eu paguei a mais para ter. Não faz sentido essa taxatividade de algo que não é taxativo porque ele vai sendo atualizado com o tempo. E o consumidor, ele tem que ter a interpretação favorável da apólice para ele. Então, na verdade, o que deve existir quando não está no rol da ANS é expressa exclusão. E essa exclusão também, como eu já falei em vídeos anteriores, está sujeita à declaração de ilicitude se for abusiva. E aí também para frisar que o rol seria taxativo e afastar um pouco a questão da aplicação do CDC, ele vai falar que como o Código de Defesa do Consumidor não regula contratos específicos, em casos de incompatibilidade entre o CDC, que também regula os planos de saúde, e a Lei 9.656 de 98, que é a lei específica, prevaleceria a lei específica. Só que como eu também falei no vídeo de terça-feira e como a gente vai ver no voto da ministra Nancy, na verdade, pelo fato do CDC ser uma lei de caráter principiológico, ele deve nortear a interpretação da Lei 9.656 de 98. E não essa prevalecer no caso de haver incompatibilidade entre os dois diplomas. E aí, outro fundamento que o ministro Felipe Salomão vai utilizar é o de que, fosse o rol da ANS meramente exemplificativo, desvirtuar-se-ia sua função precípua, não se podendo definir o preço da cobertura diante de lista de procedimentos indefinida ou flexível, quando o preço do plano de saúde ele não pode ser pré-definido de forma objetiva de qualquer maneira, porque a gente nunca sabe quantas vezes o segurado vai ficar doente, quantas vezes vai precisar usar o plano. Os planos de saúde recebem lucros bilionários e recebem reajuste anual, tem reajuste por mudança de faixa etária, nos contratos coletivos tem reajuste por sinistralidade, que justamente essa sinistralidade já buscaria evitar
garantir que o reajuste da mensalidade garantiria que não houvesse um desequilíbrio contratual entre as partes. Então, não é o rol exemplificativo ou não que vai definir o preço e que vai trazer uma certeza na definição do preço. E também onde está a comprovação de que o preço que as pessoas pagam, que são planos de saúde elevados, realmente está de acordo com aquilo que está sendo oferecido pelo rol da ANS. E aí, depois de dizer tudo isso para falar que o rol seria taxativo, vem a parte em que ele fala das exceções. Penso que não se devem generalizar e confundir as circunstâncias / situações. Por óbvio, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça, diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta de rigidez dos atos da administração pública, não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o juízo venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência clínica. Como eu falei, se o médico indicou, se o medicamento, o tratamento tem registro na Anvisa, como que não seria baseado em evidência clínica? E aí, quando o ministro Luiz Felipe Salomão vai tratar do próprio caso concreto, para julgar o caso concreto que deu origem a essa decisão, ele vai falar que, no caso, como se verá adiante, segundo entendo, trata-se de situação excepcional, expressamente resguardada no precedente paradigma, pois, como dito, o autor é portador de quadro depressivo grave e vindica a cobertura do tratamento de estimulação magnética prescrito por psiquiatra. Então, no caso concreto, ele vai falar todos os requisitos lá que ele entende que é necessário cumprir para que um medicamento, um tratamento que não esteja no rol da ANS tenha cobertura, mas no caso concreto ele vai dizer, não cumpriu esses requisitos porque não foi para o NatJus, que é um órgão lá vinculado ao tribunal, que vai dar o seu parecer acerca da imprescindibilidade ou não do tratamento indicado pelo médico que acompanha o segurado. Não teve isso, mas o relatório da médica, nesse caso, vai ser suficiente porque mostra a imprescindibilidade. Ou seja, o relatório da médica foi suficiente para testar a imprescindibilidade. Então, se a gente for verificar realmente como esse caso vai vincular para os casos futuros que sejam substancialmente idênticos a eles, é nesse sentido. É falar assim, tá bom, ele falou que o rol da ANS seria como fundamento taxativo, mas no caso concreto, os fatos são esses. O segurado tinha uma doença, foi atestado que era imprescindível, por meio do relatório da médica que acompanha esse segurado, que o tratamento que não estava no rol da ANS era imprescindível, e o STJ entendeu que o plano, então, tinha obrigação de dar cobertura a esse tratamento. Ponto. A tese que foi fixada, que foi firmada, que a gente vai ver no final da decisão, ela não fala nada disso, ela não fala nada sobre esse caso concreto, ela vai falar da questão do rol, da taxatividade e das suas exceções, mas de uma forma completamente abstrata e genérica. Esses foram, então, os fundamentos, basicamente, bem resumidos, utilizados pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Agora a gente vai para os argumentos que foram utilizados pela ministra Maria Isabel Galotti, para só falar alguns pontos, porque, basicamente, todos os ministros que foram a favor da taxatividade utilizaram aqueles mesmos argumentos utilizados pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Ela, num trecho do voto dela, ela diz o seguinte: somente se mostra devida cobertura obrigatória caso o procedimento / medicamento esteja previsto no rol da resolução normativa e sua utilização seja realizada em conformidade com os critérios previstos na DUT, que é a diretriz de utilização do rol da ANS. Só que o voto do relator, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, não falou nada sobre as diretrizes do rol da ANS, falou apenas sobre o rol. Porque esse rol, além de tudo, ele possui algumas diretrizes. Eu já falei disso num vídeo anterior, no qual eu critico essa questão. Ele possui algumas diretrizes que falam, olha, para esse procedimento, por exemplo, de cirurgia cardíaca pelo método TAV, só pode ser realizado por pessoas com acima de 75 anos. Como que um rol vai delimitar com qual idade um paciente que está numa situação que ele precisa realizar uma cirurgia de urgência pode ou não realizar? O ser humano, ele não é um robô que fala assim, a partir de 75 anos, essa cirurgia vai ter efeito, antes disso não. Não faz sentido. Então, quer dizer, o segurado ele tem que torcer para o caso dele ser ainda mais grave, ou ele devia mentir a idade dele para ele conseguir ter um tratamento? Onde está o tratamento igualitário? Onde está o respeito ao princípio da igualdade, da isonomia? Isso feriria completamente. Então, assim, ainda que se entendesse que o rol é taxativo, é evidente que isso não se estenderia às diretrizes de utilização. Então, apesar da ministra Galotti falar isso aqui no meio do acórdão, ninguém mais falou sobre essa diretriz de utilização para falar que ela também seria taxativa. Então, ao meu entender, esse acórdão de forma alguma pode indicar que as diretrizes também têm que ser interpretadas de uma forma
taxativa. Até porque a gente pode aqui falar sobre a interpretação extensiva. Em diversos outros julgados do STJ, inclusive quando ele fala sobre a taxatividade ou não do agravo de instrumento, que foi entendido pela taxatividade mitigada, mas isso é outro tema, ele fala que a interpretação extensiva não feriria, muitas pessoas defendem isso, que a interpretação extensiva não fere a taxatividade. Então, se a gente for analisar o rol por meio de uma interpretação extensiva, e inclusive suas diretrizes, é evidente que todo tratamento que for imprescindível para a doença de um segurado vai ter que ter cobertura por parte do plano de saúde. Agora vamos para os argumentos utilizados pelos ministros que entenderam que o rol devia continuar sendo exemplificativo, principalmente os fundamentos utilizados pela ministra Nancy Andrighi, que foram muito bem colocados. Então, para afastar a alegação que foi utilizada por alguns de que a própria Agência Nacional de Saúde, a própria ANS, afirmaria que seu rol é taxativo, ela vai dizer o seguinte: a deslegalização não implica a transferência da competência legislativa plena para as agências reguladoras, senão uma autorização do legislador para que determinadas entidades editem normas regulamentadoras, especialmente sobre questões técnicas afetas às atribuições para as quais foram criadas, observados sempre os limites estabelecidos pela lei. Então, o rol da ANS e todas as suas resoluções normativas, elas não podem prevalecer e falar, a ANS disse isso, a ANS editou essa resolução normativa que diz o seguinte. Não, tudo bem, diz o seguinte, essa resolução normativa, mas ela tem que ser interpretada e se ela não estiver de acordo com a lei, o que prevalece vai ser a lei. Então, o que prevalece vai ser o que diz a Lei 9.656 de 98, que não fala em momento algum que o rol é taxativo. Vai prevalecer o que diz o Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor, que vai falar que não podem ser consideradas listas, cláusulas que coloquem ele numa desvantagem manifestamente exagerada, que seria justamente o caso de um rol taxativo da ANS. Também para afastar o argumento utilizado de que, no caso, prevaleceria a Lei 9.656 de 98 e que ela falaria supostamente da taxatividade do rol da ANS, a ministra Nancy, ela ressalta: embora a Lei 9.656 de 98 seja a lei especial que regula os planos privados de assistência à saúde, há expressa menção em seu artigo 35G de aplicação do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, aos contratos celebrados entre usuários e operadoras, sem falar nas outras 43 vezes em que o termo consumidor é mencionado na própria lei. E, conquanto o referido dispositivo legal impõe a aplicação subsidiária da lei consumerista, a doutrina especializada defende sua aplicação complementar, em diálogo das fontes, como bem demonstra a supramencionada professora Maria Estela Gregori, que inclusive foi desse livro que eu indiquei no último vídeo de terça-feira, essa autora. Na questão da aplicação do CDC também aos contratos que são regidos pela Lei 9.656 de 98, ela vai falar da natureza de adesão do contrato de plano de saúde e mais para frente ela vai ressaltar que o próprio Código Civil, que nem é o Código de Defesa do Consumidor, mas o próprio Código Civil protege as pessoas que são as vulneráveis em contratos de adesão, que são aquelas que aderem aos contratos de adesão. Eu já falei aqui também em vários vídeos sobre isso, como o consumidor que quando firma um contrato de adesão não tem poder para discutir cláusulas contratuais, deve ser protegido pela legislação que deve interpretar, então, os casos concretos à luz do Código de Defesa do Consumidor, protegendo efetivamente esse consumidor de abusos. De novo, a ministra Nancy vai ressaltar: quando o legislador transfere para a ANS a função de definir a amplitude das coberturas assistenciais, não cabe àquele órgão regulador, a pretexto de fazê-lo, criar limites à cobertura determinada pela lei, de modo a restringir o direito à saúde assegurado ao consumidor aderente, frustrando assim a própria finalidade do contrato. E ela fala isso porque a própria lei, no artigo 10, fala lá algumas coberturas que não são obrigatórias. Então, não pode a ANS vir lá e restringir mais ainda e falar que, além daquilo que a própria lei já fala, existem mais restrições e que o plano só vai ser obrigado a arcar com aquilo que está nesse rol da ANS, que não acompanha a evolução da medicina. Porque a medicina, ela evolui numa velocidade muito mais rápida do que 6 meses para atualização de um rol. A saúde não pode esperar a atualização de um rol taxativo. Se eu preciso de um tratamento hoje, eu não posso esperar 6 meses para que esse tratamento seja incluído no rol, para que aí eu tenha direito. Quer dizer, então, o quê? Se eu entro com uma ação hoje e o meu tratamento não está no rol da ANS, eu não vou ter esse tratamento negado. Só que aí, se amanhã isso daí é incluído no rol, eu posso entrar de novo com uma ação e a coisa é julgada. E se outra pessoa entra com a ação e essa ação é julgada 10 dias depois da minha, quando o procedimento já está no rol? Cadê o princípio da igualdade? Cadê o tratamento igualitário, a isonomia? Cadê a segurança jurídica?
E aí um argumento utilizado pela ministra Nancy, que também mostra a contradição no entendimento de que o rol seria taxativo, diz o seguinte: chama a atenção que ao defender a natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos em saúde, a ANS considera a incerteza sobre os riscos assumidos pelas operadoras de plano de saúde, mas, lamentavelmente, desconsidere que tal solução implica a transferência dessa mesma incerteza para o consumidor aderente, que é o hipossuficiente nessa relação, sobre o qual passam a recair os riscos que ele, diferentemente daquelas operadoras de plano de saúde, não tem condições de antever e contra os quais acredita legitimamente estar protegido, porque relacionados ao interesse primário assegurado pelo contrato. Cabe assinalar que a evolução da medicina não pode ser tida como um fator limitante da obrigação assumida pelas operadoras ou como elemento gerador de incertezas quanto à cobertura contratada pelo consumidor. Ao contrário, é fato natural e desejado que acompanhe a evolução da própria humanidade, sendo, pois, circunstância inerente aos contratos de assistência à saúde. E aí também, para afastar a alegação utilizada para falar que o rol deveria ser taxativo para que as operadoras de plano de saúde possam cobrar um preço justo e não serem prejudicadas e não obtendo lucros e podendo vir à falência, a ministra Nancy ela vai analisar uns valores que aqui não aparecem dos lucros recebidos pelas operadoras. Então, ela vai falar assim, uma análise superficial desses números mostra que, a despeito do aumento das despesas na última década, mantém-se o lucro das operadoras, o qual, ultimamente, gira em torno de bilhões de reais por ano. Diante desse cenário, é possível afirmar que, dadas as circunstâncias delineadas, eventual elevação exponencial do preço não teria outra finalidade senão a de aumentar ainda mais a lucratividade das operadoras de planos de saúde, onerando injustificadamente o consumidor aderente. E é evidente isso, porque aquilo que o ministro Luiz Felipe Salomão falou, que o que não tiver no rol da ANS o consumidor pode pagar mais, vai aumentar ainda mais o valor do plano de saúde. O consumidor ele paga o plano de saúde mensalmente, torcendo para que ele não tenha que utilizar o plano de saúde. E ele dá lucros, como a própria ministra Nancy disse, bilionários para as operadoras, às vezes sem nem utilizar o plano de saúde, mas é uma garantia que o consumidor tem que, caso ele precise, ele vai ter o tratamento necessário. Então, como que vai aumentar ainda mais o preço dessas pessoas, o preço do valor da mensalidade para essas pessoas? E outro ponto que ela utiliza é como que esse argumento de que tudo que não está no rol teria que ser combinado entre as partes para o consumidor pagar um valor a mais para ter essa cobertura, vai onerar ainda mais a saúde pública que já não tem o suficiente. Então, ela fala o seguinte, não se pode ignorar que todo qualquer evento ou procedimento excluído da cobertura contratual será custeado pelo próprio beneficiário que dele necessitar, tornando o serviço ainda mais custoso para o consumidor, ou pelo SUS, sobrecarregando ainda mais o sistema público, de tal modo que se mostra utópica a ideia de que a fixação de uma cobertura mínima por meio de um rol taxativo tornaria os planos de saúde mais acessíveis, sobretudo a massa de desassistidos pelas políticas públicas de assistência à saúde. Porque é fato, se o plano de saúde não vai me dar cobertura e eu não tenho, mesmo assim, eu tenho dinheiro para pagar um plano de saúde mensalmente, mas eu tenho que ter um tratamento que é muito caro e que esse tratamento eu não tenho condições de pagar. Eu vou exigir de quem se eu não posso exigir do plano de saúde? Eu vou exigir do Estado, que o próprio STF já falou que em casos em que mesmo que o medicamento não esteja no rol, que não tenha sido registrado na Anvisa, o Estado tem a obrigação de dar cobertura quando ele tem importação autorizada e é de um custo elevado e a pessoa não tem condições de pagar esse medicamento. Já falei sobre essa decisão do STF aqui. Então, o plano de saúde que existe justamente por causa do déficit da saúde pública, se ele não tiver que arcar com todo o tratamento necessário para a doença coberta, quem vai ser ainda mais onerado vai ser o Estado, a saúde pública, prejudicando, aí sim, os mais vulneráveis. E aí, também para afastar o argumento do ministro Luiz Felipe Salomão, a ministra Nancy fala o seguinte, diferentemente do que afirmou o relator, a natureza exemplificativa do rol de procedimentos e eventos em saúde não leva à obrigatoriedade de cobertura de todo qualquer tratamento prescrito. A obrigatoriedade de cobertura de determinado procedimento ou medicamento deve ser sempre verificada caso a caso e será reconhecida quando demonstrada a efetiva necessidade e imprescindibilidade do tratamento, a partir da indicação feita por profissional de saúde habilitado, sem prejuízo de que a operadora faça prova em sentido contrário. Então, o que ela está falando é que, na verdade, o entendimento do ministro Luiz Felipe Salomão está falando que o ônus de provar a imprescindibilidade vai ser sempre do consumidor e que ele que vai ter que comprovar, fazendo meio que uma prova negativa, que o tratamento não é imprescindível. Quando que o fato do rol ser identificativo transfere esse ônus para a operadora de plano de saúde. Então, o segurado vai lá, apresenta um relatório médico. Para a operadora de plano de saúde negar a cobertura, ela tem que comprovar que esse relatório médico
tem alguma questão que não está lá bem fundamentada, que não está de acordo, eventualmente que o médico que indicou não está habilitado, qualquer coisa, mas o ônus é da seguradora de comprovar que o tratamento não é imprescindível, e não do segurado que já tem lá o respaldo do seu médico falando que ele necessita desse tratamento. Então, ela fala, a prescrição do médico que acompanha o paciente faz presumir a demonstração técnica da efetiva necessidade de tratamento. Presunção essa que admite a prova em contrário, cujo ônus, todavia, deve recair sobre a operadora e não sobre o beneficiário. Desse modo, aliás, mesmo um procedimento ou evento previsto no rol da ANS pode ter sua cobertura negada pela operadora se não houver a comprovação da sua necessidade para determinado beneficiário. É o que eu falei, tem que estar comprovado por meio de um relatório médico. Ponto. E aí, para finalizar a sua fundamentação, a ministra vai colocar o seguinte: soa incoerente falar em taxatividade de um rol que é periodicamente alterado para a inclusão e exclusão de tecnologias em saúde. E ela vai falar que os próprios casos concretos que estão sendo analisados nessa decisão são provas disso, que não é possível falar um rol taxativo. E ela dá exemplos de casos anteriores em que houve o julgamento em que a nota técnica do Natjust falou que não caberia o tratamento e meses depois foi incluído o tratamento no rol da ANS, que inclusive estimulou a oferta desse tratamento para pessoas nessa determinada doença que ela deu de exemplo, mas que como o vídeo já está bem longo, eu não vou tratar aqui agora. Quem quiser pode abrir a decisão, eu sempre deixo a íntegra da decisão na descrição do vídeo. A ministra vai falar também que os conceitos de taxatividade em regra, taxatividade mínima, taxatividade não absoluta mais se aproximam da tese de exemplificatividade, na medida em que o relator, afinal, obriga as operadoras a custear procedimentos e eventos não listados no rol, porque completamente demonstrados nos autos da imprescindibilidade e a eficácia dos tratamentos prescritos pelos médicos assistentes. O termo taxatividade, por si só, cria no mercado da saúde suplementar, tanto para as operadoras como para os usuários, a equivocada ideia de que os planos de saúde estão autorizados a recusar, desde logo, a cobertura de procedimentos e eventos não listados no rol, como de fato tem ocorrido nas centenas de processos julgados por esta corte. Ademais, repita-se, soa incoerente falar em taxatividade de um rol que é periodicamente alterado para inclusão e exclusão de tecnologias em saúde. E aí, para fazer um ponto com o vídeo, uma ponte entre o vídeo de hoje e o vídeo que eu fiz na terça-feira, eu vou falar aqui sobre um dos votos de um dos ministros que fala sobre o fato de que, caso venha a prevalecer o voto do eminente relator pelo caráter taxativo, propõe a modulação dos efeitos do presente acórdão, a bem da segurança jurídica e do interesse social, para que a tese uniformizadora somente tenha aplicabilidade para as demandas ajuizadas a partir da data da publicação do acórdão deste julgamento. E não seria nem para as ações ajuizadas depois, mas para as causas de pedir que nasceram depois, ou seja, para procedimentos que venham a ser realizados depois, porque se eu ajuizo uma ação de um procedimento que foi realizado antes dessa decisão, da publicação dessa decisão, eu não posso ter o meu caso submetido a esse rol taxativo, sendo que quando eu fiz o procedimento eu acreditava fielmente, confiando no entendimento do judiciário de que o rol era meramente exemplificativo. E eu falei no vídeo de terça que esse foi o único ministro que falou sobre a necessidade de modulação. E depois ninguém mais tocou nesse assunto, sendo que, de acordo com o CPC, a modulação é um dever. Deve sempre, em todos os julgamentos, ser analisado se deve ser aplicada ou não a modulação. Em vídeos anteriores, eu já expliquei aqui o que é a modulação. E eu falei no vídeo de terça também que, na minha dissertação de mestrado, eu utilizei esse julgamento justamente como um exemplo de um caso no qual a modulação deveria, sim, ser aplicada. Bom, então foram esses os argumentos e fundamentos que foram utilizados pelos ministros. Infelizmente, prevaleceu o entendimento de que o rol seria taxativo. Mas, no caso concreto, como eu falei no começo desse vídeo, foi entendido que, apesar do procedimento que foi indicado para o paciente que deu origem a essa ação, que chegou nesses embargos de divergência, o plano tinha, sim, a obrigação de dar cobertura, independentemente de não estar no rol da ANS e independentemente de não ter sido realizada uma prova pericial mais concreta e não ter sido preenchidos os requisitos que foram colocados na tese que a gente vai ler agora. O que demonstra que, a despeito do que diz essa tese, o caso concreto mais indica que, de fato, vai continuar o que acontecia antes. O segurado entra com uma ação, se ele tem um respaldo médico, um relatório médico explicando a imprescindibilidade do tratamento,
Quem deveria comprovar que não cabe esse tratamento é o plano de saúde. O ônus é do plano de saúde em comprovar que o relatório médico, por algum motivo, não deve prevalecer. E não o consumidor ter todo o prejuízo, todo o ônus de ficar tendo que comprovar, ainda mais quando ele está numa situação já de vulnerabilidade. Então, quando a gente analisa a decisão como um todo, como eu sempre falo aqui, a gente consegue entender muito mais como que essa decisão vai afetar os casos futuros. No caso, foi firmada a tese, como sempre, que diz o seguinte: o rol de procedimentos e eventos de saúde suplementar é, em regra, taxativo. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com o tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra-rol. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, como se o ser humano fosse cobaia, tivesse que submeter a todos os tratamentos antes de conseguir o que o médico que efetivamente cuida dele já indicou, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento no rol da saúde suplementar, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais como Conitec, Natjus e estrangeiros, e seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Autorização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Então, tá vendo? Ele colocou diversos requisitos que nem no julgamento do caso concreto ele observou. Ele ignorou todos esses requisitos que foram colocados na tese, que na verdade diz muito mais do que o que de fato foi julgado. O que pode ser aplicado nos casos futuros nesse caso é o que de fato foi julgado, e não o que diz essa tese, que colocou diversos requisitos que nem no caso concreto foram observados e que são completamente genéricos, porque cada caso é um caso. A saúde não pode ser colocada dessa maneira, de uma forma taxativa, como inclusive a STF já decidiu em outros julgamentos que eu já analisei aqui no canal. Além disso, é importante fazer a ressalva de que um caso de urgência, que a pessoa está internada e o médico precisa, na hora lá, fazer de tudo para salvar a vida dessa pessoa, não tem tempo de solicitar a autorização do plano, não tem tempo de verificar se é o mais eficaz ou se não é, mas a pessoa está numa situação de emergência, precisa, sei lá, ser feito de tudo para conseguir salvar essa pessoa, como, por exemplo, casos de Covid, que as pessoas ficaram internadas. Essa decisão não pode prevalecer, evidentemente, seria uma divergência, seria uma distinção, na verdade, né, entre esses casos de urgência de internação e esse caso no qual um tratamento que vai ser fornecido e tudo poderia ser analisado, mas também é estranho, né? Porque se o caso é urgente, mesmo que a pessoa não seja internada, ela não pode ficar aguardando a justiça, que infelizmente muitas vezes é lenta. Então, mas nos casos que a pessoa está internada e o médico não tem tempo nem de solicitar a autorização, mas o plano de saúde já autorizou a internação, mas o médico não tem tempo de pedir a autorização de cobertura de determinado procedimento, de determinado medicamento, é evidente que essa decisão não pode ser aplicada, que o plano de saúde vai ter que arcar com todas as despesas hospitalares, até porque a Lei 9.656 de 98 tem previsão de que, quando se trata de casos de urgência e emergência, o plano de saúde tem que arcar com todas as despesas até a respectiva alta do paciente. Por fim, só relembrando o que eu falei no vídeo de terça-feira, para finalizar, existe já no STF uma ação direta de inconstitucionalidade para tratar sobre essa taxatividade do rol da ANS, e existe um projeto de lei para incluir na Lei 9.656 de 98 a obrigação dos planos de saúde em arcarem com outros procedimentos e eventos que não estejam no rol, desde que seja imprescindível para o tratamento do segurado. Então, por hoje é isso, é um vídeo extenso, eu tentei fazer da forma mais rápida possível, mas é um assunto que também me é muito caro, porque eu trabalho com isso, todo dia eu tenho ações de direito à saúde, então é um vídeo mais longo, mas eu espero que tenha dado para entender. Não deixe de deixar suas dúvidas aqui nos comentários, de também colocar sua opinião, o que você pensa. Enfim, eu tô aqui para também ajudar a responder e para ampliar o debate, ver se alguém discorda, concorda, o que vocês pensam sobre esse assunto, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar o vídeo com outras pessoas que possam se interessar por esse tema. É isso, obrigada e até breve.